Olá, boa noite. Mais um dia de live muito especial. Eu estou aqui com João Braga, professor queridíssimo, foi meu professor, eu falo com muito orgulho. E as pessoas que têm o João Braga como professor, vocês têm um tesouro, saibam aproveitar o conhecimento desse rapaz. Cris é generosa. Não, é verdade. Vamos começar rasgando a seda aqui, né, João? Então, o João eu não preciso nem explicar, acho que dispensa apresentações. Ele é membro da Academia Brasileira da Moda, ele é dos melhores professores de moda que eu conheço e que todo mundo vai concordar comigo. E ele tem, assim, uma riqueza de conhecimento que pra gente é importantíssimo. Nós vamos falar hoje sobre exotismo na moda. E a gente estava aqui confabulando, né, antes de começar a live, e, gente, daria outra live só da nossa conversa antes dessa introdução aí, dessa apresentação. Eu estou dando um tempinho porque eu queria que mais gente não perdesse essas explicações riquíssimas que o João vai trazer pra gente hoje. Né, João? E aí, gente, é assim, eu não estou vendo, nós não estamos vendo as pessoas... A participação das pessoas. Quem está entrando, quem está comentando. Eu pediria que vocês fossem anotando as perguntas que vocês tenham para fazer, comentários. No final, a gente vai reservar um tempo só para responder essas perguntas. Tá certo? Aí vocês façam mais pro final as perguntas que a gente vai conseguir. Eu não, né? O João... Vão mandar pela caixinha? Não isso? Pode mandar pela caixinha, Inbox, pode... É mais fácil, porque aí a gente vai conseguir responder essas perguntas. Se tiver tempo, né, Cris? Se tiver tempo, nós o João dois falando, nossa mãe, né? Vai ser uma disputa aqui de quem vai falar mais. Mas enfim, o que será que vocês imaginam que seja exotismo na moda? Hoje mesmo eu estava fazendo um trabalho em estúdio e a minha equipe, o pessoal que estava trabalhando, mas que exotismo, o que é exotismo na moda, né? O que as pessoas imaginam que é e o que realmente é exotismo? E aí, João, eu vou começar te perguntando aqui, né? Quando eu pensei nessa live, eu pensei em chamar... o tema para mim seria orientalismo. Aí fui consultar o João, né? João, estou pensando, fui fazer o convite. Quando você me convidou, né? O João aceitou meu convite, eu fiquei super honrada, feliz, para falar de um assunto que a gente ama, Sim. Né? E que o João aí estuda e trabalha há muito tempo. E que realmente traz um conteúdo interessantíssimo para quem ama moda, trabalha com moda e precisa saber disso. A moda, com conhecimento, com história, tem muito mais riqueza. Você que é designer, você que é estilista, se não tiver uma boa base, o que quer ser, né, para os alunos, se não tiver um conhecimento de história da moda, você fica muito superficial, é difícil você aprofundar um tema, desenvolver uma coleção. Para onde eu vou? Qual é o tema que eu vou desenvolver? Quando você tem um conhecimento de história da moda, com certeza a sua coleção fica muito mais rica e mais interessante. Mas hoje a gente vai falar então de exotismo. E aí, João, me conta assim, por que você me conduziu para o exotismo e não para o orientalismo? Eu acho que essa explicação é super interessante. Pois é, né? Muito bem. Cris, em primeiro lugar, muitíssimo obrigado pelo convite. Né? Cris foi minha aluna, como ela mesma disse, e nós já trabalhamos juntos também, e agora continuamos, né, cada um na sua área específica, porém dentro do universo da moda. Né? Mas quando a Cris, né, como normalmente eu a trato e as pessoas também, me chamou, falou assim, João, eu queria falar um pouco, fazer uma live com você sobre a questão do orientalismo na moda. Né? Eu falei assim, até aí tudo bem, mas qual orientalismo? Né? Oriente Japão, Oriente China, Oriente Índia, Oriente povos árabes. Ela falou assim, não, mas enfim, ela começou a explicar, eu falei assim, então, ok, eu acho que seria muito melhor
usar o termo exotismo. Tá? Agora, vale falar o seguinte, né? O que muitas vezes é exótico para o nosso olhar ocidental não é o que é exótico para o olhar oriental. Né? Enfim, então eu a convenci exatamente por causa de um grande nome da moda, de um francês chamado Paul Poiret. Enfim, que ele trabalhou na casa de Worth, né? E teve aí já o seu reconhecimento desde o final do século XIX. E Poiret, ali na virada dos anos 1900 para os anos 1910, ele, influenciado pelos balés russos, né, de Diaghilev, com a peça Sherazade em Paris, o curioso é que os balés russos nunca se apresentaram na Rússia. Né? Eles eram chamados de balés russos, mas essa companhia foi criada em Paris pelo próprio Diaghilev, que por sua vez era russo. Né? Enfim, então, com a peça especialmente Sherazade, veio a influência desta inspiração, digamos, para Poiret, dessas questões orientais. E Poiret, ele de fato fazia uma mistura dessas referências orientais. Tinha Turquia, tinha China, tinha Índia, tinha Japão, tinha povos árabes, né? Enfim, tá? E ele continuou chamando de orientalismo. Né? Ou seja, porém, seria até orientalismo. Seria, só que ele misturava as referências, não tinha nada que identificasse isso é só China ou isso é só Turquia, tá? Enfim, ou isso é só Rússia, né? Pelo contrário, havia um pouquinho de cada referência, né? E a crítica à época dizia que o nome adequado para esse trabalho de Poiret deveria ser exotismo e não orientalismo. Tá? Só que o exotismo para o olhar do ocidental com relação às referências visuais orientais, que para o oriental não, é a realidade normalmente vivida por eles. Né? Só que os orientais, por diversas tradições, eles se ornam muito mais do que os ocidentais, principalmente os povos, né? Seja até Ásia, Oriente e especialmente também da África, que nem é Oriente propriamente dito, mas especialmente pela questão do nomadismo. Então, os povos do deserto eram nômades e não tinham onde deixar os seus objetos. E com isso, o que eles fazem? Levam no corpo. Então, o excesso de colares, o excesso de pulseiras, o excesso de ornamentos, que passa a ser uma identidade característica dos povos em geral do deserto e uma identidade com referências étnicas. Né? Que para um olhar ocidental pode ser, hoje nem tanto, mas poderia ser encarado como um certo exotismo. Tá? Enfim, e assim foi. Inclusive é muito curioso que esses povos nômades, o próprio dinheiro, que não tinha papel moeda, eram moedas em metal, furava-se a moeda e costurava na roupa, para evitar que fossem roubados. Quando estivessem dormindo, se alguém fosse roubar, a moeda estava costurada. Então ia puxar a roupa também e acordaria a pessoa, impossibilitando o roubo. Né? E aí nós vemos essa quantidade de moedinha, de onde vai surgir a ideia bem futura do secã, que vai virar o paetê. E os paetês, antes da Segunda Guerra, eram em metal. Depois eles passaram a ser de plástico. Então o uso de paetês, que além do brilho pesava na roupa, né? Que é uma referência desta noção que se tem do enfeitar a roupa com moedinhas, né? Devido à questão do nomadismo. Tá? E isso vem super para a próxima estação. Sim, isso está presente sempre, agora super em voga. Nos desfiles todos, né? As sandálias com amarrações na perna, trançadas, né? Sandálias trançadas na perna, toda com decoração de moedas. Pois é. Né? Enfim, então, é característico dos ciganos, que também eram nômades em território europeu e que prendiam os enfeites e as moedinhas também nas suas roupas. Né? Então, isso é uma realidade associada ao que não era comum para o olhar do ocidental. Então, quando Poiret mistura todas essas referências, né, eles continuam chamando de orientalismo e a crítica dizia que deveria ser o exotismo. Tá? Porém, olhando, né, numa contemporaneidade, o que Poiret fez, por ele ter misturado diversas referências orientais, né, é o que hoje nós chamamos de multiculturalidade. Você misturar diversas referências de diversas épocas, de diversos povos, né, e colocar no mesmo visual. Então, Poiret foi o primeiro, de fato, a cantar
essa multiculturalidade que não deixa de ser um exotismo porque você mistura diversas referências, né? E posteriormente, nos anos 60, veio o Kenzo, que também misturou diversas referências culturais. O Kenzo era bem exótico, bem colorido, né? Enfim. E falar no exótico, né? Eu fiz questão porque eu, de certa forma, me considero exótico. Tá? Eu gosto de roupa colorida, gosto de roupa estampada, mas hoje eu fiz questão de vir com uma camisa branca para não chocar com a Cris, porque eu tinha certeza que ela estaria mais exótica, né? Então eu falei, Cris, você é exótica. E o contrário do exótico é exatamente endótico. Então eu falei, eu vou endótico porque eu sei que a Cris vai estar exótica, né? Ou seja, com referências visuais mais ornamentadas e mais... Agora você tem que explicar o que é endótico. O endótico é exatamente o oposto, é o antônimo de exótico. O exótico é mais visível, é mais ornamentado, é mais exuberante. O endótico seria o mais discreto, né? Como se fosse quase que um barroco e o outro minimalista, né? Os barroquismos versus os minimalismos, usando até expressões nossas aqui. Traduzindo, o maximalismo com cores e referências de moda e o minimalismo, que é um purismo maior, né? Da forma, das cores, dos elementos decorativos, né? Que aí é outra história, daria outra live, só para falar do minimalismo na moda. Não, hoje a gente fica no exótico. Hoje a gente vai no exótico, né? Conclusão, então eu falei, Cris, vamos fazer sobre o exotismo na moda. Ela se convenceu e estamos aqui, né? E aí, né? Eu voltando àquela situação toda, né? Depois de Kenzo, nos anos especialmente 80, porque cá entre nós, o hippie também foi bem exótico, né? Misturando referências inclusive orientais, especialmente indianas. Mas como estilistas, né? Depois vieram dois outros franceses que também tiveram essa pegada, que foi Gaultier e que foi Lacroix. Ambos também um tanto quanto exuberantes, um tanto quanto intensos, né? E mais na contemporaneidade, os dois últimos que fizeram muito isso, né? Galliano, quando especialmente desenhava para a casa Dior, né? E Alexander McQueen, para um pouco na Givenchy e para o próprio McQueen, né? É lógico que hoje nós temos, né, um exotismo considerável, né? Total. Se nós pegarmos Guo Pei, essa estilista chinesa, né, o que ela apresenta e que é incrível, né, é um exotismo a toda prova, né, pelos excessos visuais, o que é incrível, tá? E aí, o que vai acontecer? Vai tangenciar aquilo que a gente pode chamar de moda conceitual. Porque o que a Guo Pei propõe não é exatamente uma roupa usável, não é uma roupa comercial, mas é uma ideia, um conceito que pode virar, assim como a Iris van Herpen, essa holandesa, né, que trabalha com tecnologia e artesanato, né, que faz coisas incríveis, né? É para sair daquele jeito? Com certeza, uma artista, uma atriz que vai ao Oscar, uma cantora, pode até usar, mas no dia a dia não, usa quem quiser, sem problema algum, mas no dia a dia nem tanto, né? E dessa maneira é um trabalho conceitual para valorizar o artesanal e ao mesmo tempo os recursos tecnológicos, né? Enfim, então a moda hoje tem diversos vieses de leitura, diversos vieses de interpretação, né? E temos aí, eu costumo muito chamar, tá, de barroquismos, né? Eu falo que eu sou barroco, né? Na minha casa, inclusive, eu já fiz live lá, já fiz uns posts, falta parede. Hoje eu já estou colocando coisa em porta, porque não tem mais parede, né? Enfim, então dessa maneira eu falo, é o barroquismo, porque o barroco é um exagero intencional para dramatizar. E o minimalismo é o purismo da forma para tirar essa dramaticidade toda, né? Então, minimalismo e barroquismo são opostos nas suas respectivas épocas e cada um cumpriu com a sua função. E eu diria que hoje elas convivem harmoniosamente. Sim. Hoje, a moda não tem uma única possibilidade, né? Existe a subjetividade e você se identifica com o quê? Com o barroquismo, com o minimalismo, tá? Com alguma proposta que não é nem a ideia de opostos, nenhuma nem outra, né? Enfim, então hoje não há uma razão específica, um direcionamento específico para a moda, tá? Muito vale um trabalho autoral, vale as subjetividades, como eu interpreto o meu exotismo. Você interpretou com verde-limão maravilhoso, que te caiu muito bem, mesmo eu não sendo um colorista. Eu já fui colorista de estamparia, mas não uma pessoa que trabalha com a coloração pessoal, né? Enfim. E aí, eu vou pedir para ele contar, antes da gente entrar no exotismo, aproveitando que as pessoas... A gente já entrou no exotismo, né? Já entramos, mas enfim, entrar mesmo, contar para todo mundo.
ele me confidenciou aqui uma história sobre a cor verde. Me conta, João, quero saber. Eu falei assim, não vou contar não, porque eu vou contar na live. Então vai ser surpresa para a Cris também. Para mim. Eu escolhi o verde, eu adoro verde. Sim. E eu escolhi uma cor que eu gosto, um tom de cor. A gente sabe que as consultoras de imagem hoje estão falando as cores, fazem a coloração e tal. Eu digo que eu já tenho essa coloração aqui meio embutida no meu olhar aí, de tantos anos de trabalho. Mas eu fiquei interessada em saber sobre a história do verde, o porquê do verde. Tudo começou, essa minha interrogação com relação ao verde, que a minha avó materna costumava muito dizer, né, quando via uma mulher vestida de verde, ela falava assim, quem de verde se veste, em sua beleza confia. Opa! Aí, Cris, nossa, né? Olha, confiando aqui, né? Enfim, e eu não entendia nada na condição de criança, né? E mas por que em verde a pessoa confia? E minha avó respondia, verde é uma cor muito ingrata, né? Ou seja, as pessoas não usavam, né? Não era muito comum as mulheres até usarem cores. Isso só vai começar a acontecer na moda a partir do princípio do século XX, quando nas artes muda também essa ideia da coloração, especialmente através do fauvismo. Tá? Aí vem outros movimentos, como o orfismo, tá? Como o abstracionismo, que vão privilegiar o uso das cores. Né? Aí vem Sônia Delaunay, que vai super influenciar estampa e cor, mas aí também é outra história. Tá? Mas muito bem, né? E isso ficou na minha cabeça, eu nunca mais esqueci. Quem de verde se veste, em sua beleza confia. Né? E aí eu comecei a ler, a pesquisar, a estudar e fui ligando os fatos. E cheguei a uma conclusão. Né? O verde era considerado uma cor ingrata, entre aspas, por problemas muito sérios relacionados à saúde. Né? Porque no final do século XVIII, um químico alemão descobre uma fórmula para fazer um tingimento do tecido verde. E que era um verde mais intenso, não era um verde tão assim, meio pastel, um verde mais suave, era um verde mais intenso. E no século XIX, com a própria Revolução Industrial, com o avanço da própria química, que a química foi uma grande ciência do século XIX, o verde foi muito usado. Né? E o que tinha na composição deste pigmento? Arsênico. E o arsênico mata. Mas conseguia-se o tom do verde com o arsênico na composição. Tem arsênico, né? Aqui, será? Agora não mais, né? Que os pigmentos são outros, né? Esse é inclusive um pigmento sintético porque e a fibra também, porque a fibra natural não consegue dar essa vibração. A fibra sintética que intensifica mais a tonalidade da cor. Mais né? neon. Mais vibrante, mais neon. Vibrante. Neon é do nosso tempo, né? As Nosso cores neon, né? Ou depois as simuladas, outros nomes aí que vieram, né? E aí o que acontecia? Várias mulheres que usaram verde porque era uma novidade, morriam e não sabiam de que era. Era por respirar o arsênico o tempo todo. Né? E isso passou a ser um problema muito sério e levou-se tempo para descobrir. Né? Então imagine, tá? Quem usava verde tinha que confiar muito bem, né, que estava usando verde, que estava enfrentando a própria morte, sem que soubesse. E assim... Então hoje eu não estou correndo risco. Não, hoje não, tá? Hoje não, porque não tem mais arsênico na composição aí dos pigmentos. Né? Inclusive na França, tá? Ainda hoje, o verde é considerado uma cor de azar. Por que razão? Porque não sabia o que era e as pessoas morriam, usavam verde. O azar por isso. O azar porque está fadada a morrer, né? Enfim, então, Cris, é a questão do verde. Mas, não, você não está fadada a morrer, né? Dia, e o verde está Não, um dia. Agora, a gente deixa para outra ocasião. Deixa para outra ocasião, exatamente. Mas o não verde está super em voga. Não estamos com pressa. As cores azuladas, amarelo canário, o pink, então, também está super em evidência, essas cores bem. E até misturá-las. Sim. Até como foi muito nos anos 1980. Que está, inclusive, nas fotos que eu produzi, que a gente vai ver hoje, e depois vou postar no meu Instagram também, as produções que eu fiz para contar do exotismo. Sim, perfeito. Através de 6 marcas que eu convidei para participar desse trabalho e que eu escolhi essas cores, que estão super em alta, né? Que a gente vai falar daqui a pouquinho. Tá. Mas eu queria que você contasse também, João, pra gente, assim, quando eu escolhi algumas imagens, e aí a gente está aqui
uma equipe ajudando a gente, né, João? Sim. Graças a Deus, porque a gente não é muito dessa parte High-tech. tecnológica, mas eu estou aqui com o Raul, com o Guilherme, e eles estão dando esse apoio para a gente. As imagens que eu coloquei no meu Instagram, para mostrar uma sequência de imagens. Essa imagem, por exemplo, né, João, que tem um quê desse orientalismo japonês, chinês, mas com uma leitura super contemporânea, que a gente tem listras ali. Tem a parte gráfica. Que entra essa coisa dos anos 80, de grafismos, né? Na realidade, esse tipo de efeito com essa identidade meio ótica, a primeira pessoa que cantou isso na bola, independente dos uniformes, mas como proposta de roupa de moda, foi uma artista russa construtivista na década de 1910 chamada Varvara Stepanova, que ela, né, fazia esses gráficos. O que a Varvara fazia para a estamparia foi o que foi a identidade da optical art, a famosa op art nos anos 60. Então ela cantou uma bola muito antes para a estamparia, porque o construtivismo, assim como o suprematismo, que são duas propostas das artes que vieram da Rússia, chamadas vanguardas russas, né, privilegiavam o geométrico. Então ela usou demais o listrado. Que depois voltou nos anos 80? Voltou em alguns outros momentos. Por e isso... também está associado aos marinheiros, né? Sim. A questão do listrado, né? Que Chanel ajuda a colocar isso em moda, também. porque ela se inspira nas roupas masculinas a partir dos anos... Quer dizer, ela se inspira até antes, mas os listrados, especialmente a partir dos anos 1920. E com certeza ela se inspirou na estilista que você estava Não, falando. ela se inspirou nos marinheiros porque ela teve como um amor da vida dela o Duque de Westminster, que era o homem mais rico da Inglaterra nessa época. E o Duque tinha um iate que ele passeava direto pelo Mediterrâneo e Chanel acompanhava. Então ela se inspira nas roupas dos marinheiros, né? Azul marinho e branco, porque o azul marinho é o seguinte, tá? O azul marinho é a cor que menos suja, é a cor que, quer dizer, é a cor que menos demonstra sujeira. O branco na roupa do marinheiro é para mostrar quando o azul marinho também estiver sujo, porque se o branco sujou, sabe-se que o azul marinho está sujo, mas o azul marinho não demonstra sujeira, né? Então essa é a razão do contraste cromático de claro e escuro. Então só falando desse exotismo, quando a gente vê, dá para voltar naquela imagem anterior? Porque ali também tem um animal print, não tem? Né? Naquele lá. Naquela imagem anterior. Naquela imagem anterior, né? Que a gente estava mostrando, que é para falar assim, o que a moda propõe de exotismo? Justamente, atualmente, é essa mistura. Mistura de referências diversas. Agora, para saber misturar referências e construir um look bacana e realmente interessante para o contexto de moda que você quer se expressar, você tem que ter conhecimento, tem que ter fundamento, não é fazer gratuitamente. Tudo bem, é grafismo dos anos 60, que voltou nos anos 80, que começou lá no início do século e que a Chanel também contribuiu. Tudo isso constrói uma narrativa para eu poder realmente construir uma história de moda, uma coleção. De repente, uma pessoa até muito talentosa pode até fazer sem esses conhecimentos, intuitivamente, né? Mas a pessoa, tendo um conhecimento, tendo um fundamento, ela tem uma chance maior de, né, acertar mais. Né? Aí eu vendo aí esse animal print, né? Se nós pegamos as peles dos felinos, ali seria um felino africano ou um felino asiático? Asiático. Né? Asiático. Porque por que é razão? Um tigre, né? As manchas dos felinos são mimetismo. Como na África predomina árvores, as sombras são em manchas. Portanto, as onças são manchadas. E como na Ásia, ao predomínio dos juncos, as sombras são listradas. O tigre, então, é listrado para se confundir no vegetal como forma de mimetismo. Olha como a natureza é perfeita, né? E aí você mistura a pele de animal, que aí você pode colocar, né? A onça, o tigre, a zebra, a girafa, o dálmata, a vaca, né? Enfim, e você mistura e hoje é uma realidade, né? Estética. E o animal print não sai mais da moda, moda, né? Tornou-se um clássico.
tornou-se um clássico. Que é exótico. Que não deixa de ser, exatamente. Inclusive para os acessórios, que a gente está falando também dos acessórios, né? Não só da moda, mas dos acessórios. A gente está vendo muita coisa com a Pantera da Cartier. A Cartier deve estar irritada, né? De ver tanta gente copiando a Pantera dela, né? Enfim. As Serpentes da Bulgari, enfim, né? Que são marcas clássicas que apostaram nesses ícones e estão trazendo isso para os acessórios. Na realidade, a Pantera da Cartier, bem lembrado, era o apelido da Jeanne Toussaint, que foi uma grande designer da Cartier que introduziu a Pantera nas joias, né? Isso desde os anos 1930, e tornou-se um clássico da casa Cartier. Enfim, então tudo tem uma justificativa. Um porquê, tem algo por trás. Tudo, né? Enfim, né? Sabemos disso. Mas então, essa mistura de cores, mistura de formas, mistura de volumes, né? Então a moda hoje dá uma grande liberdade. Outros momentos já propuseram isso, esse exotismo, sim. Agora é um neo-exotismo, digamos assim, porque vai depender do olhar, né? A própria questão do Art Deco. O Art Deco vai privilegiar isso nos anos 1920, que o Deco foi, apesar de já ser praticado, ele vai ser oficializado em 1925, como exposição em Paris, né? O Deco vai privilegiar determinadas referências geométricas, né? Em especial devido ao gosto nas artes, mas por causa da descoberta da tumba de Tutankhamon, que está fazendo exatamente 100 anos, que foi por um arqueólogo inglês, Howard Carter, em 1922. E vai privilegiar o geométrico. E a arte egípcia tem a lei da frontalidade, que as figuras são retratadas em posições geometrizadas, né? E aí, o que vai favorecer? Buscas de referências geométricas étnicas. Então, a Art Deco vai buscar referências africanas também, né? Eu vou aproveitar que você está falando do Art Deco e vou pedir para os meninos colocarem a primeira marca que eu trabalhei. Eu estou de roupa cinza, prata, com um colar Art Deco. O colar Art Deco que vocês vão ver agora na imagem é um colar da Gista Bicalho, sim, que é uma mestre do acrílico. É um trabalho maravilhoso que ela faz e ela tem muito do Art Deco. Esse brinco, esse pingente é totalmente Deco. Totalmente Deco. É um trabalho que ela faz de sobreposição. Todas as peças dela são articuladas. E não só essa peça, né? Ela tem uma coleção vastíssima de acessórios trabalhados com acrílico e metais e pedras. E essa peça especificamente eu coloquei justamente para falar do Deco, que a gente está contando agora. Veja uma coisa, tá? Eu sendo professor de história da moda, história da arte, história da joalheria, eu tenho que ter um preciosismo que a história exige, tá? Com certeza. Isso que nós vemos aí é no estilo Art Deco, porque Art Deco histórico foi aquele que foi feito no intervalo de tempo que ele foi inovador com essas determinadas propostas. Né? Inspirado. É uma estética Art Deco, mas não é um Art Deco histórico, porque não pertenceu aí especialmente aos anos 1920. É uma peça contemporânea. Sim, mas é disso que a gente está falando, né, João? Sobre esse exotismo na moda hoje, que a gente empresta essas referências, né? Revisita essas referências, se inspira nessas referências e consegue um resultado que você olha, você enxerga o Art Deco ali, né? E aí esse look que eu construí aí com as peças da Gista Bicalho mostram exatamente isso. Aí eu queria voltar agora nas referências, vou falar ainda de mais 5 marcas bem bacanas que a gente vai ver aqui. Uma das outras referências que a gente tem lá do exotismo, né, que vocês já tinham colocado, que a gente até o João já falou, sobre o hippie, sobre as franjas, sobre o boho, que está tão em alta, né? Essa é uma das referências de um dos editoriais de moda. E aí, João, você podia contar um pouquinho mais pra gente aí desse momento do hippie, do boho, que se mistura, do folk. Enfim, que acaba sendo uma relação de proximidade
relativamente grande, né? Eles andam muitas vezes de abraçados, né? Enfim. As pessoas têm muita dificuldade. Perguntam o que é folk, o que é borro. Uhum. Enfim, mas cada um tem as suas especificidades, mas tem o ponto em comum também, tá? Aqui não vai dar para pormenorizar, porque o tempo acaba sendo curtinho. É verdade. Mas o hip vai surgir em meados dos anos 1960, na segunda metade dos anos 1960. Eram jovens que não queriam participar da guerra do Vietnã. Então eles vão, tá, ter uma postura, né, antibélica, rebelde, né, e vão ter um visual, né, com a ideia dessa contestação, através, ou por intermédio das roupas, por intermédio dos cabelos, né? E aí vão buscar aspectos de espiritualidade. E onde que eles vão buscar essa espiritualidade? Até mesmo os Beatles, né? Que vão ter como guru musical Ravi Shankar, um músico indiano. Então vão buscar muitas das estampas, dos tecidos naturais. A Índia, ainda hoje, é um dos melhores produtores do mundo do algodão. Algodões estampados maravilhosos, bordados, né? Então o hip vai reverenciar essa questão do artesanal, das cores, ou algodão em especial, né? Cabelo ao natural, pé descalço, né? O uso de franjas, que esteve muito em voga. Então, no momento que hoje você tem essa referência, tá? Não há problema você misturar com outras referências de outras épocas, né? É exatamente esse cross-culture, misturando os atravessamentos culturais, né? Que pode ter também o cross-dress, que seria os atravessamentos com relação a gênero, né? Que pode ter, né, enfim, diversos tipos, né, de atravessamento misturando épocas, né, além de você poder usar coisas originais de uma época, que aí a gente já entra no conceito do vintage. Né? Enfim, ou seja, é o multiculturalismo. E a multiculturalidade. Na multiculturalidade é da tão moda. interessante isso, tá? Porque entre os teóricos da moda não tem nem um nome, um consenso de nome para adjetivar esse tema. Uns chamam de multiculturalidade, outros chamam de multiplicidade, outros chamam de mix, outros chamam de hibridismo cultural. Nossa. Que é a tese do Peter Burke, um teórico norte-americano, né? Enfim, que ele vai dizer que essa referência do hibridismo cultural, ele bebe na fonte, né, de Gilberto Freire, que cantou isso com relação às questões raciais e étnicas nos anos 1930. Né? Enfim, esse brasileiro. Né? Conclusão, né? Nisso nós temos, né, toda essa questão das misturas que o nome, né, vai até além. O próprio sociólogo inglês, o Ted Paul Ramos, com certeza você o conhece, né, tem os livros dele de moda, ele já chama de supermercado de estilos. Né? Isso ele já chamava desde os anos 90. Né? E hoje, com esta facilidade das misturas, né, e as facilidades de acesso à informação, as misturas estão muito mais presentes. Né? Essa falta de identidade estética específica passa a ser a própria identidade estética. É paradoxal esteticamente falando, né? Mas é uma realidade do nosso zeitgeist. Que é contraditório. É contraditório. Né? Para mim, a melhor palavra sinônima de moda é zeitgeist, que é uma palavra em língua alemã da filosofia que significa o ar dos tempos, o espírito de uma época. Então, a moda é o espírito do pensamento de cada época. As coisas não são gratuitas. Moda não é autorreferente. Moda vai dialogar com ciência, com religião, com economia, com cultura em geral, e o ar com arquitetura, com tudo, né? O ar dos nossos tempos, né, esse zeitgeist contemporâneo, é essa mistura total. Que é o estilo de vida atual. Que é o estilo, né? Mais do que somente essas referências visuais, né? É um estilo de vida também. O nosso zeitgeist é todo mundo correndo, ninguém tem tempo para nada, né? Outras épocas privilegiavam-se a espiritualidade, outras épocas privilegiavam-se uma vida mais tranquila, outras épocas a questão da industrialização. É o zeitgeist de cada intervalo de tempo. Né? E há pessoas na moda que, mais do que seguir um zeitgeist, elas lançam um novo zeitgeist. É o caso de Chanel. Bom, Chanel. É o caso de Saint Laurent. Lançaram, entre outros nomes, né? Então eles são tão além do seu próprio tempo. É bonito isso. O olhar do artista, da pessoa sensível, tem a capacidade de antever. Ver antes do que todo mundo. Tem uma frase de Oscar Wilde que eu acho incrível, que ele diz assim, né? Antes de Turner,
não havia névoa em Londres. Turner foi um grande artista do romantismo inglês, né? Enfim, névoa sempre teve em Londres, mas antes de um artista colocar a névoa numa pintura em evidência, enfim, as pessoas viam como uma coisa dali do contexto sem que tivesse referência. Então, acho essa frase genial. Antes de Turner, não havia névoa em Londres, né? É o olhar do artista que tem a capacidade de antever o olhar, né, mais generalizado. E falando de Saint Laurent, que é um ícone que eu amo, assim como Chanel, né? Eu queria mostrar um look que eu produzi, que pode ser o verde. Óleo verde. Óleo verde. Que é uma cor que está super em evidência, sim, total, moda, né, João? Né? É um look da SB Acessórios, que ela é maximalista, ela trabalha cristais, ela trabalha, inclusive esse colar que ela está usando, é um colar que eu estou usando. O Raul saiu aí. Saiu a imagem. Saiu a imagem pra gente. Aqui. A gente não está vendo. Mas pode Esse look que ela produziu, ela chama, essa família de produtos, de peças, ela chamou de Capadócia. Porque ela... Que é a Turquia. Que é a Turquia. E a gente sabe que o Saint Laurent fez várias viagens à Ásia, Oriente Médio, África, para produzir coleções. Ele tem várias coleções inspiradas nessas viagens dele. Que ele chamava, que houve já uma exposição chamada de Voyage Extraordinaire. Exatamente. As viagens extraordinárias de Saint Laurent. De Saint Laurent, que são riquíssimas. E que devem ter sido extraordinárias, diga-se de passagem. Eu tive a oportunidade de ver uma exposição Lazy Rêve, né? Os sonhos asiáticos. E ele traz essa riqueza nas coleções dele, né? De pedrarias, de cristais, e com essas construções mais volumosas, que hoje estão super em alta. Em alta, também em voga, né? Bem, Saint Laurent era africano, né? Saint Laurent teve uma educação francesa, mas ele era argelino, né? Que a família mudou cedo. Então ele tem na sua essência essa característica de um exotismo associado às culturas africanas, não à África subsaariana, mas a África, né, o norte da África, que recebeu a influência oriental pela islamização dos 5 países do norte da África: Egito, Líbia, Síria, Argélia e Marrocos. Né? Enfim. Nossa, então tem uma riqueza, né? Olha os nômades, os orientais, os asiáticos, influenciando, né? Mas ele também fez referências africanas, tá? Ele não negou a sua origem, tá? Em hipótese alguma, mas tem muito disso, né? Sem dúvida alguma também de referências asiáticas, né? E falando aí das referências africanas, vamos aproveitar para mostrar. Agora, esse colar que você está usando, que é lindo, lá, né? Esse colar que é lindo, tá? Quando você me mostrou essa foto, aqui mesmo, quando eu falei agora um pouquinho, eu falei, nossa, me lembra um colar da Casa Cartier, né, que a Casa Cartier fez nos anos 20 para o Marajá de Patiala, da Índia, que é o colar que mais tem diamantes no mundo, na história da joalheria, né? Enfim, é uma coisa impressionante. Assim, ele não é exatamente, tá? Mas quando eu vi pela primeira vez, eu me lembrei desse colar de diamante, e usado por homens, né? Tem uma coisa muito interessante, tá? Nessa questão do exotismo. Homens sempre se enfeitaram mais e primeiro do que as mulheres. Olha, homens. Muito mais, historicamente falando. A usar, né? acessórios. Mas qual é a razão? A razão é natural. Os machos das espécies são mais vistosos do que as suas respectivas fêmeas. É verdade. O leão tem juba, a leoa não tem. A leoa caça, a leoa toma conta da prole, mas o leão que leva a fama. O pavão tem uma cauda linda, a pavoa não tem tantos atrativos visuais. Oh, meu Deus! O pombo, a pena do pombo é mais irisada do que a da pomba. O peito do pombo é mais estufado. Você reconhece direitinho quando é macho e quando é fêmea. O bonitão é homem. Normalmente. A feiosa é mulher. Enfim, entre as aves, então, não que seja feiosa, tá? Mas por que razão? As escamas dos peixes machos brilham mais do que as escamas dos peixes fêmeas.
né? Por que razão? É o dedo de Deus. Tá? Ou seja, o macho se exibe para a fêmea fica embevecida com a beleza do macho, né? Cede a copulação para a reprodução da espécie. E aí, tá parecendo machismo isso, já. Não, absolutamente. Cris, por favor, né? Machismo com a natureza, não. Aí o que acontece? O ser humano, né? O homem, né? Da espécie humana, né? O macho da espécie humana, peraí, eu não nasci riscado de preto e branco, eu não nasci com pena colorida, eu não nasci com uma série... Eu vou me enfeitar. Então o homem se enfeitou mais e primeiro, né? E isso nunca foi demérito, homem com brinco, com laçarote, com salto alto, com peruca, nunca. Isso só passou a acontecer a partir do século XIX com o processo da Revolução Industrial. Porque o homem não vai mais se impor pela aparência, o homem vai se impor por aquilo que ele produz numa sociedade capitalista. Então ele fica austero, sisudo, vestindo-se de cores escuras. Os enfeites naturais eram barba, bigode, barriga, que era sinônimo de opulência, né? E os enfeites artificiais, né? Uma gravata, né? Uma cartola, uma bengala, né? Uma botoadura, praticamente nada. Enfim, então a mulher que também se enfeitava ficou muito mais vistosa do que o homem, né? Enfim. Muito interessante, mas esse colar dela é bacana. É lindo demais. Muito. Ela é todo de cristais irisados, é muito bonito. E aí, falando da África, né, eu queria colocar um look que eu estou de preto, que eu estou com peças da Caleidoscópio, que tem um trabalho precioso, né, artesanal, maravilhoso. O nome Caleidoscópio já te dá uma multiplicidade de imagens, né? Pois é. E ela trabalha muito as pedras naturais, os cristais, é uma técnica... inclusive, se não me engano, é uma técnica egípcia, que ela usa, claro, adaptada para os dias de hoje, né? Onde ela trabalha, nesse look que eu tô, ela tem aí cristais, ela tem olho de tigre, e as construções dela são bem étnicas. Sim, normalmente tem um trabalho étnico. Hoje em dia ela já diversificou as linhas, ela trabalha com as rivieras, enfim, com outros itens que a moda coloca, né? Mas o trabalho dela essencial é esse trabalho de... ela vai como se ela fosse amarrando as contas, fazendo, parece até um macramê, né? De e contas. É uma predominância dos tons terrosos, né? Dos tons terrosos. Eu escolhi a propósito para justamente falar dessas influências africanas dentro desse exotismo inspirado na África. E quando nós usamos a palavra exótico, não é no sentido pejorativo. Pelo contrário, é para valorizar, né, esta visualidade, né, que é característico de diversas culturas, né, e principalmente dos povos nômades, né, porque era no corpo que eles carregavam, como nós falamos agora há pouco. Né? E aqui no Brasil, né, se nós pegarmos a referência, também tivemos. A arte plumária brasileira é tida como das mais lindas do mundo, com uma exuberância de cor e de formas a toda prova. Se nós pegamos, né, a identidade visual marajoara, lá da ilha de Marajó do Pará, os ornamentos são lindos, fora inúmeros outros. Gente, os Cadivel, né, uma tribo de índios da região centro-oeste, eles têm uma parte gráfica que não existe em nenhum outro lugar do mundo, para a pintura corporal em especial, né? E isso é incrível, né? Então vejo que isso está na natureza, né, humana, né? Seja por assimilação de uma ideia, né? Se você pega índios Yanomami, né, do norte do Brasil, há pinturas de casco de tartaruga, né? Pintura corporal, você percebe direitinho. O que? É um aspecto para ganhar longevidade. A tartaruga vive mais de 100 anos com maior facilidade. Então você acaba querendo um atributo que você, humano, não tem e que um animal determinado tem. Agora, isso sempre na arte, se nós pegamos a arte da Mesopotâmia, ou até a arte primitiva já tem isso. Quantas vezes nós não vemos, né, um ser humano, mas muitas vezes com o corpo, a cabeça humana, o corpo de animal, mas um corpo de um quadrúpede, mas tem uma asa, isso é o antroposomorfismo.
você mistura a figura humana com as figuras animais, para ganhar as propriedades dos animais, né? E será que então teria uma ligação, até pensando nisso, né? Se a gente for até lá na Idade da Pedra, que o homem caçava e trazia a presa do animal, né? E hoje a gente tem as presas, às vezes, presentes nos acessórios. O animal print, você acredita que tem uma ligação com essa busca dessa representação do animal, da força do animal, ou do poder que esse animal tem para para a moda contemporânea eu não acredito muito. Não é. Acabamos assumindo mas ao longo isso. dos tempos, sim, tá? Porque ele vai buscar essas referências para se exibir e ganhar determinadas propriedades. No momento em que ele usa garras e presas, né, ele está querendo dizer que ele é um bom caçador. Sim. Que ele, se ele usa conchas, que ele vai no mar, pesca, pega o alimento, né, e ele matou o animal, né, ele tem a carne, tem a pele para cobrir o corpo. É muito comum entre africanos, né, da África subsaariana, eles terem, olha só a questão de Ocidente, essa visão de culturas distintas, né? Se você tem uma cicatriz, você vai querer fazer uma plástica para tirar a cicatriz, né? É muito comum entre africanos subsaarianos ter 2 ou 3 lanhos aqui no rosto, né, que formam o queloide. Isso significa valentia, porque primitivamente ele enfrentou o animal, o felino, seja o felino que for, e o animal tentou agarrá-lo com a pata, ele se safou e somente as garras do animal lhe deixaram, né, um lanho, né, e ele, né, aquilo vai cicatrizar formando o queloide, né, e vai virar sinônimo de valentia, né. Enfim, hoje, até em épocas anos 80 e anos 90, foi muito comum entre os modernos da época, como normalmente se falava, até mesmo fazer essas incisões subcutâneas, né, fazer cicatrizes. Isso significa o quê? Subjetividade. Eu estou sendo eu. Você deve se lembrar das produções da revista The Face, com pessoas com cicatrizes, com queimaduras, né? Para passar o conceito da individualidade. Eu estou sendo eu do jeito que eu sou, né? Enfim, hoje em dia, lógico, o animal print virou uma referência fashion, digamos assim, mas não tem essa característica da representação. Mas numa pré-história, sim, se ele usa a pele do animal, ele está mostrando que ele foi valente, lutou, se alimentou e ainda tem a pele para fazer a roupa, né? Então isso aí é muito... mas assim, para explicar um pouquinho de onde vêm essas coisas, existe um porquê lá atrás. Aí nós entramos na antropologia da moda, né? Na etnografia da moda. Moda não é autorreferente. Moda dialoga com diversas outras áreas dos saberes em geral. É impressionante. E aí eu vou pedir então para colocar aquela imagem onde eu estou com um animal print, uma blusa de animal print amarelo e laranja. Olha como já é um animal print amarelo e laranja. Olha como já tem as cores contemporâneas. Mas né? o meu amarelo é um amarelo mais cítrico que eu escolhi. Sim. E eu escolhi umas peças da Nádia Jimenez, que está trabalhando muito, não só ela, né? Tem outras marcas, mas ela trabalhou muito essa representação do animal print em resina, em acrílico, em madeira. E aí os colares que ela usa, que eu estou usando nesse look, é justamente uma mistura, não é ao pé da letra, mas ela faz ali um trabalho de cravar metal na resina, simbolizando o animal print. Então aí representando essa vertente do exotismo na moda, baseada aí nessa... Mas aí as cores que não são naturais do animal, mas atualizadas ao gosto cromático contemporâneo. Contemporâneo, exatamente. A outra que eu também acho que seria bem interessante é mostrar qual que é o outro look. Estou esquecendo aqui, vamos ver, meninos. Põe aí pra gente ver. Laranja, é um amarelo. De paetê.
é uma referência dos anos 80, que agora é anos 80 de novo, né? Ué, viva. João, por que anos 80 não sai mais da moda? Todo mundo me pergunta isso quando eu faço palestra. Não, porque é um passado relativamente próximo, não é tão distante, né? E remete a uma época boa, sim, gostosa. Sim, enfim, né? De então dança. ali, olha, a gente vê ali, tá? Uma influência disco, uma influência new wave, que privilegia os anos 2000. Sim, né? Mas o new wave vem. Eu me lembro que eu fui no Rock in Rio primeiro, em 85, né? Enfim, o new wave estava todo vapor, né? No segundo que eu também fui, veio até Beef Choose, né? Que é super new wave, né? Enfim, então as cores do new wave, né, são bem aciduladas, são bem intensas, né? E o brilho também esteve presente. Por que as pessoas gostam do brilho? Todo ser humano gosta do brilho, sim, tá? Existe uma explicação que vem da ancestralidade da condição humana, né? Por que razão? Água é fonte de vida. Você, numa pré-história, você vai se estabelecer num lugar onde tem água. Por isso, todos os povos, todas as culturas são ribeirinhas. Pode ser um riacho, mas pode ser um rio caudaloso, né? A lâmina da água brilha. Você, de longe, ao ver o brilho, você sabe que ali tem água, fonte de vida. Portanto, isso fica no inconsciente coletivo do ser humano que, né, o brilho encanta, né? Então, por isso que o ser humano adora o brilho, né? Porque está reflexo, no seu... né, que dá. A lâmina d'água é considerada o primeiro espelho, né? Narciso se viu numa lâmina d'água, né? Imagine. E outra coisa curiosa, o brilho dourado nos remete à ideia de passado e o brilho prateado nos remete à ideia de futuro, né? É muito curioso isso também, que são as sensações que as cores nos passam, né? Então, acho que nós vamos ter que marcar mais umas 10 lives, mais ou menos, só para contar todas o essas tempo está expirando. não, já sabemos do tempo, nós estamos com 50 Não sei nem minutos. se chegaram perguntas aí, né? Não sei se vai dar tempo de responder, né, Cris? Eu acho que vai ter que ser no inbox, mas se tiver alguma pergunta bem interessante, falta um look só para mostrar. Vamos lá. Que eu acho que é esse maximalismo, eu estou de blusa branca, eu queria aproveitar para agradecer o apoio e a colaboração e a participação de todas essas marcas, inclusive da Casa Moda, né, do Salão Casa Moda, onde todas as roupas que eu estou usando aí nesse ensaio, nas fotografias, foram gentilmente cedidas pelo Salão Casa Moda. Esse look branco eu estou com peças da Pluma, que mistura banhos diferentes e peças bem exuberantes, bolas, elos, formas geométricas também, sim, né, João? Uhum. Que eu acredito que tem muito a ver com esse fim dos anos 80 aí, que teve essa exuberância, esse exagero na moda. O próprio estilo Memphis, né, influencia também, é muita cor, né? É muita forma geométrica, né? E cá entre nós, né? A questão das cores na Bauhaus também tem o geometrismo e o uso de cores, né? Enfim, né? Genial, esse look, o branco dá um equilíbrio, limpeza visual para favorecer os colares que você usa. Sim, né? para valorizar o acessório. Né? Exatamente. E vale lembrar que quem democratizou os acessórios foi Mademoiselle Chanel. Né? Uau. Porque até então os acessórios, os ornamentos eram joias. Como Chanel, uma menina órfã, não podia, nem tinha nem como usar joia e tinha que usar um uniforme preto, ela falou, vou colocar todas as mulheres do mundo vestidas de preto, né? E nos anos 20 colocou, assim como democratizou o acessório, fazendo a corrente dourada no lugar da corrente de ouro e fazendo as pérolas falsas no lugar das pérolas verdadeiras, né? Hoje tem a joalheria Chanel, com ouro, com pedras preciosíssimas, né? Mas a origem, e ela se inspirava quando ela teve a relação afetiva com o arquiduque Dmitri, que, por sua vez, traz as joias russas, que eram joias bizantinas. Não joias, eram influência da joia bizantina. Então, vale lembrar que esse conceito de uma exuberância, de um luxo, de uma ostentação, independente do Egito, né, que foi aí uma primeira noção de acúmulo e eram visualmente exuberantes, mas essa noção que nós temos é muito da cultura bizantina. Estamos falando do apogeu da cultura bizantina por volta do século VI. Para a gente resumir, João, assim,
o que a gente responde para as pessoas, o que é o exotismo na moda? Eu dei uma resposta hoje bem simples para a compreensão de um leigo. Né? O que seria o exotismo? Eu sou tão intenso que vai ser difícil. Essa frase vai ser longa. A frase é longa, falar, né? E você me concorda, seria uma exuberância, seria uma intensidade visual, seriam referências de diversas culturas, multiculturalidade, o mix, né? Enfim. Ou seja, o exotismo na moda são todas essas referências usadas ao mesmo tempo. Sim. E que as pessoas misturam e às vezes confundem, né? Mas que às vezes a confusão pode ser interessante. Pode ser interessante, pode criar um outro estilo. Ex, né? Imagine, o prefixo ex é para fora, é você colocar Expandir. Toda essa sua introspecção para fora, né? Diferentemente do in que é para dentro, né? O endótico é muito mais introspectivo, o exótico é muito mais exuberante. Expressivo. Expansivo. Certo. E aí a gente tem alguma dúvida, alguma pergunta? Eu sei que tem muita, gente. O João Braga tem, eu não sei se você vai dar conta de responder tudo, né, João? Mas na caixinha lá do João, no direct, ele vai responder perguntas mais expressivas. Aqui, nesse momento, o que a gente pode responder se tiver alguma pergunta interessante? Meninos? Tem aqui uma pergunta. A RBIS Assessoria pergunta para o João o que acha da volta do brilho nos acessórios, strass coloridos, tendência Schiaparelli e também o surrealismo, né? Qual o acessório que a mulher tem que ter no guarda-roupa que não vai errar nunca? A RBIS é uma assessoria de imprensa. A RBIS é uma assessoria de imprensa de uma queridíssima amiga, Rosângela Machado, que arrasa, faz um trabalho maravilhoso de assessoria. O que acontece, tá? Eu não sou dono de nenhuma verdade, mas eu acho que eu tenho direito de fazer uma interpretação. Tempo que eu estudo, que eu leio, que eu pesquiso e assim por diante, tá? Enfim, tá? Quando citou Schiaparelli, tá? Schiaparelli, uma italiana radicada em Paris, foi quem levou as premissas da arte surrealista para a moda, uma vez que ela era amiga de Salvador Dalí e de Jean Cocteau, né? Artistas. Bebeu aí, na fonte, né? Do surrealismo, né? E o surrealismo vai lidar com o onírico, vai lidar com o sonho. Com a fantasia. Enfim, aquilo que está além do real. Tanto que a palavra surreal é uma palavra criada significando automatismo psíquico puro. A forma como eles colocavam para fora as coisas que estavam no inconsciente, de uma maneira muito superficial, muito rápida que eu estou respondendo, tá? Conclusão. Hoje, em especial, já estava aí, mas a pandemia acelerou, intensificou, tá? O que nós estamos chamando na moda hoje de escapismo. A situação foi tão delicada que você procura sair da realidade um tanto quanto problemática, né? E busca essas referências, né, relacionadas ao sonho. Tá? Então nós expandir os desejos da alma. O Daniel Rosenberg está super pegando a identidade da própria Schiaparelli e trazendo a contemporaneidade aos tempos, né? E a Schiaparelli privilegiava o dourado. Agora, com relação ao brilho, que foi a pergunta também, eu acho que eu até já comentei, né? O fascínio que o ser humano tem pelo brilho. E o brilho nos passa essa ideia, tá, de uma certa opulência. É muito comum, ao longo do processo histórico, depois de grandes crises, depois de guerras, depois de problemas sérios econômicos, uma valorização de uma referência associada, tá, a um certo alto padrão, a uma certa exuberância como forma de escapar daquilo que você vivenciou, né? Enfim, então é muito comum. Depois da Primeira Guerra, nós tivemos o Art Deco, depois da Segunda Guerra, o luxo de Dior, né? Depois da Guerra do Vietnã, a sofisticação de Saint Laurent, né? Enfim, então depois de momentos problemáticos, dramáticos, né? Intensos, né? Costuma-se acontecer dessa maneira, né? Uma valorização. A moda italiana vem super privilegiando, saindo da crise. A dupla Dolce & Gabbana tem feito isso intensificadamente, né? Chanel, depois da queda da Bolsa de Valores de 29, enfim, olha as estratégias de Chanel que funcionavam, né? Enfim,
Normalmente quem lida com essa área de alto padrão, de uma sofisticação extrema, né? Do luxo. Do luxo, que hoje o luxo fala-se intenso, mas entra em outro, é uma palavra história, que parece que a palavra luxo ficou um pouco gasta, sim, né? Um pouco sim. Até não tão bem entendida na sua essência, né? Outra live para falar disso. Outra live, né? Chanel, ela propôs, depois da crise de 29, uma exposição sobre diamantes em Paris, que foi tão maravilhosa, e ela colheu os louros da exposição, que não houve dinheiro para pagar o seguro para levar essa exposição para Londres, ficou só em Paris. Então é comum, depois desses problemas, né, uma intensificação, né, para você se superar e fazer com que as pessoas sonhem, que foi a estratégia do governo norte-americano, depois dessa mesma queda da Bolsa de Valores em 29, né, que valorizou o cinema. Então o cinema fez com que as pessoas sonhassem e vamos trabalhar e vamos sair da crise. A mesma RBIZ Assessoria, ela tem a impressão de que a mulher brasileira não tem hábito de usar presilhas, tiaras, lenços, e ela acha que isso é uma tendência super atemporal e bacana, e ela quer saber por que a mulher brasileira não tem esse hábito de usar. Cultural, né? Eu não sei, eu confesso que eu não sei se a mulher brasileira não gosta disso, tá? Pelo contrário, a brasileira é barroca. Ela a brasileira é intensa, tá? Vai depender se é uma proposta de moda até de caráter mais internacional. Para a brasileira também assimilar a ideia. Eu diria que assim, a mulher brasileira, para falar da mulher brasileira, né, eu que trabalhei em revista e eu tinha que atender a mulher do Nordeste, do Sul, a paulista, a mineira, existe um universo muito diferenciado. Se você fala com a mulher do Nordeste, ela tem muito mais vontade de usar cor, de usar acessório, de usar transparência, de usar sensualidade. Se você vai para o Sul, onde é mais frio, a mulher de Curitiba, por exemplo, ou a própria paulista, ela tende mais a uma moda mais clean, mais minimalista. Isso é uma característica também da moda urbana, tá? Agora, quando você fala disso, né, pela intensidade do sol na região do Nordeste, as cores são mais intensas. O azul é mais azul, as flores são mais vermelhas, as flores são mais amarelas, o verde é mais verde, e isso fica na formação cultural da pessoa. Se vamos para o Sul, a condição geográfica já pega outra intensidade do sol, latitude, longitude e tudo mais, e a influência. O Sul tem uma influência italiana, o Sul tem uma influência alemã, o Sul tem uma influência polonesa, e aí já traz uma tradição da Europa que não tem a intensidade de uma luz solar como nos trópicos, uma luz solar equatorial. Isso influencia. E aí, assim, a moda vem muito representando e expressando esse estilo. Sim. Se é uma mulher mais solar, ela quer exuberância, ela quer cor, ela quer acessórios. Sim. Se é uma mulher mais introspectiva, até pela própria cultura e formação dela, provavelmente ela vai usar menos cor, menos acessório. Agora, com certeza, acessórios de cabelo a gente tem visto muito em uso, né? Respondendo à pergunta da Rosângela. Mas a mulher não é que ela não sabe usar, ela precisa se sentir segura, né? A questão do verde. Ela precisa se sentir segura em usar daí acessórios o trabalho de cabelo. das consultoras de imagem, que tem ajudado muito, é uma profissão que está crescendo consideravelmente no Brasil. E aí tem lá uma celebridade que usa, tem uma influenciadora que usa, que aí a mulher olha e fala, bom, se ela usa eu também posso usar. E aí acaba que vai ter mais, não que ela não queira usar, ela quer, mas ela quer se sentir segura e vamos dizer, aceita, né? Sim, sem dúvida, né? Muito bem, né? Falamos muito, né, Cris? Nossa, e tem mais uma pergunta? Tem mais uma pergunta? Tem mais uma, vamos lá. M-Flau. Para os europeus, os acessórios exuberantes brasileiros é exemplo de exotismo. Isso pode ser visto também como uma forma de depreciação? M-Flau é Márcia Flauzino, que é uma brasileira, uma professora nascida em Minas, mas foi professora da UNB em Brasília, foi minha aluna também e hoje é consultora de imagem em Lisboa, né? Márcia, obrigado, né? Você é uma querida, está sempre presente, né?
Para o olhar do europeu, sim. Ô Márcia, eu falava isso agora há pouco aqui. No meu livro do Luiz André, História da Moda no Brasil, né, tem um vídeo que acompanha, um DVD, né, e quando eu estou fazendo uma narração da chegada do português no Brasil, né, ele vai encontrar o índio, né, o indígena, né, o nativo, ou nu, ou usando pintura corporal, ou usando penas coloridas. E o europeu chega com calção bufante, gibão, chapéu com pluma, né? Eu falo quem é o exótico e quem é o endótico para o olhar de quem? Para uma tradição mais clássica europeia, né? Essa visão dos trópicos é uma visão exótica, sem dúvida alguma, né? Então não há uma isso é ou isso deixa de ser. Vai depender de quem observa e da formação desta pessoa comparado àquilo que ela toma como referência. É complexo. Tudo é uma questão de ponto de vista. É uma questão de ponto de vista. E eu queria falar, né, enfim, apesar de eu nem ter falado isso para a Cris, mas eu vou me dar direito de falar, né, que se porventura as seguidoras da Cris quiserem me seguir, né, por favor, @João Braga Professor, que eu coloco muitas curiosidades, muitas coisas relacionadas à cultura de arte, cultura de moda. E os meus seguidores sigam a Cris, @Gurgel Cristiano. Falando do livro que o João falou, eu estou lembrando que eu tenho ele aqui, João. Eu preciso que as pessoas, para os alunos principalmente, essa história que o João contou dos índios e dos indígenas, dos povos indígenas e dos europeus que colonizaram o Brasil, esse livro, gente, é imperdível. Não estava nem no contexto eu mostrar, por sorte ele estava aqui. Eu lembrei que eu tenho aqui. Meu e do Luiz André do Prato. Do João e do Luiz Somos André autores do Prato. Tá bom? Olha o verde. Olha o verde! Variação sobre qual o DVD caiu. O DVD, caiu depois eu ali pego. atrás, Depois eu você pego. pega. Enfim. Bom, João, queria te Cris, agradecer. Esse papo aqui, olha, duraria horas. E para mim, que amo o tema, eu ficaria aqui dias. A gente podia até marcar uma viagem, não, João? Só para ir passear. Aliás, o João faz viagens incríveis. E, bom, agora vamos ver, né, João, se a gente vai poder retomar. Grupos de viagens culturais para a gente passear e aprender. Bom, vamos prometer para vocês que nós vamos fazer outras, né? Depois a gente vai pensar nos temas. Que não faltam, né, João? Nossa. Muito. Eu falo muito, né, Cris? Não, eu adoro. Mas, enfim. Eu queria agradecer a presença de todos, agradecer a paciência aí de vocês, né, de nos ouvir, e que a gente está aí para qualquer dúvida no direct, e agradecer a todas as marcas, né, a Gissa Bicalho, a ASB, a Nádia Jimenez e a Pluma e a Caleidoscópio. E a Casa Moda, ao Xavier, que gentilmente cedeu a roupa e todo o apoio. As fotos, né, do Hudson Mota, o pessoal do Salão 1838, que fez a maquiagem, que fez o cabelo, o Alex Cardoso, o Ari Persam, meu querido. E os meus meninos lindos aqui, Raul e Guilherme. Um beijo para todos, muito obrigada, João. Muito obrigado, Cris. Muito Eu que obrigada. agradeço. E boa noite a todos. Uma honra. Obrigado e uma feliz Páscoa. Feliz Páscoa, isso mesmo.